Existe uma pergunta que talvez você nunca tenha feito a si mesma e hoje você vai fazer. Será que realmente você foi transformada ou será que você aprendeu a parecer uma cristã? Muitas pessoas acreditam que deixar o mundo é mudar de ambiente apenas. Então, você frequentava certos lugares, você para de frequentar. Você começa a ir à igreja, você começa a jejuar, você começa a ler a Bíblia. Porém, contudo, você segue tendo os mesmos pensamentos, você continua repetindo os mesmos ciclos, você carrega as mesmas feridas, você segue com os mesmos medos, você continua buscando a aprovação dos outros. Então, você mudou de ambiente, mas continua com os mesmos comportamentos porque segue com o mesmo pensamento. Então você está pensando ainda segundo aos padrões do mundo. Se esse tipo de conteúdo fortalece a sua caminhada com Cristo, já deixa o seu like. Eu me chamo Laiane Matos, sou psicanalista, terapeuta cristã, mas antes de exercer qualquer dessas funções, eu sou filha de Deus. E como filha, estou aqui para compartilhar mais um vídeo para você despertar o quanto a sua alma está atrapalhando o seu espiritual. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Romanos 12:2, que fala: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Paulo escreve não se amoldem ao padrão desse mundo, muitas vezes nós condicionamos isso apenas a comportamentos externos. Nós pensamos muitas vezes em vícios, em imoralidade, talvez em pecados visíveis, mas esse versículo é muito mais profundo do que isso e hoje você vai entender. Esse versículo ele fala sobre uma nova forma de pensar, sobre uma nova mentalidade, porque o padrão desse mundo não é apenas um comportamento, é uma mentalidade que você tem. E é por essa mentalidade do mundo que você acha que é normal viver presa ao medo, que é normal se sentir insegura, que é normal sentir raiva, que é normal viver presa em ciclos, que é normal viver cansada, que é normal viver sobrecarregada, que é normal se anular, que é normal apenas sobreviver. E quando nós aceitamos tudo isso como uma verdade na nossa vida, nós ainda estamos sendo moldados pelo padrão do mundo. Existe uma diferença enorme entre mudar de ambiente e ser transformado. Talvez antes você não ia no culto, agora você vai. Antes você não lia a Bíblia, agora você lê. Antes você não orava, agora você ora, você jejua. Mas vai muito além disso. Você segue com os mesmos padrões, mas as suas reações elas continuam as mesmas. São as mesmas explosões, são os mesmos ressentimentos, são as mesmas mágoas, são as mesmas feridas, são as mesmas inseguranças, são as mesmas crenças. Perceba, você mudou o seu endereço espiritual, que agora você frequenta uma igreja, mas o endereço da sua mentalidade, ela continua a mesma. E agora nós vamos para outro versículo, lá em Lucas 11:34, que fala: os olhos são a candeia do corpo, quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz, mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Aqui Jesus traz uma revelação maravilhosa. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo vai ser cheio de luz. E essa luz, ela vem dele. A forma que nós olhamos para as circunstâncias. E existem sempre duas formas de nós olharmos para todas as situações. E é por isso que duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e dar respostas completamente diferentes. Enquanto uma amadurece, a outra se torna amarga. Enquanto uma aprende, a outra reclama. Sempre vão existir dois lados, duas formas de olhar, com os olhos bons ou com os olhos maus,
quais olhos você tem olhado para a circunstância? Porque a forma que você olha determina aquilo que você está carregando. Será que você está carregando luz aí dentro de você? Porque acima de tudo isso fala sobre qual lente nós temos olhado para a vida. Nós lemos no texto anterior que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. E aqui em 1 João fala que essa luz é Deus e que nele não há treva alguma. Se porém andamos na luz como ele está na luz, então ele é luz. Se ele é luz, nós estamos nele, os nossos olhos precisam ser bons e nós não podemos ter os comportamentos que antes nós tínhamos, a mentalidade do mundo, a mentalidade que você carregava. Deus entra e ele começa a mudar essa mentalidade, ele começa a mostrar, a iluminar aquilo que está escuro dentro de nós. E daí ele começa a mostrar aquele quartinho da bagunça, aquele lugar que está desconfortável, aquele lugar que você não quer mexer. E daí ele começa a mostrar que tem algo de errado em várias áreas da sua vida que você não está olhando. E daí começa a se instalar um caos na sua vida, porque Deus apenas está mostrando que tem algo de errado e tem algo aí dentro que precisa ser resolvido para que tudo dentro de você seja luz, porque se você for luz, você está nele, você teve essa renovação e essa transformação de mente. Mas será que realmente você mudou a sua mentalidade ou você ainda segue presa ao mesmo ciclo, aos mesmos pensamentos? Talvez você esteja presa ainda culpando os seus pais, culpando o seu marido, culpando os seus filhos, culpando as outras pessoas, culpando os pastores da igreja, culpando os teus irmãos, culpando porque o fulano não olhou para mim, porque o fulano passou e não falou nada, culpando as outras pessoas por uma mudança de comportamento e mentalidade que você ainda não teve, porque dentro de você ainda há trevas e não prevalece a luz. O problema não está nas outras pessoas, o problema está na forma que você anda interpretando a própria palavra, porque você segue interpretando a palavra com as dores que você carrega na sua alma e não com a luz de Cristo dentro de você, que mudou a sua forma de ver, que mudou a sua forma de pensar, que mudou os teus comportamentos, que transformou por completo a sua vida. Se você segue vivendo os mesmos ciclos, se você segue presa na dor, se você segue com os dias, todos os dias você acha alguma coisa para se culpar, se você segue todos os dias reclamando por alguma coisa, se o seu foco é sempre o problema, você ainda está em trevas, você ainda está seguindo os padrões do mundo e você não teve essa renovação de mente. Mas chega uma hora que você precisa assumir essa responsabilidade da sua vida e parar de colocar uma responsabilidade que é sua em Deus. Porque quando você se converte, se você ainda não está sendo essa luz, provavelmente você está responsabilizando ou os pastores ou a Deus. E você ainda não olhou para os pontos que você precisa mudar aí dentro. Talvez você esteja aí pedindo para Deus, restaura a minha família, muda a minha casa, e Deus está falando que quer renovar a sua mente, quer mudar a sua mente. Porque se você mudar a sua mentalidade, você muda os seus resultados, porque você muda a forma de tratar o seu marido, você muda a forma de se tratar, você muda a forma de educar os seus filhos, você muda a forma de se posicionar profissionalmente, você muda a forma de tratar o próximo. Você para de colocar as suas dores no outro e começa a assumir as responsabilidades sobre a sua vida. E uma mente renovada, ela não muda apenas ela muda uma geração inteira. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. E hoje eu quero te fazer uma pergunta e eu quero que você reflita sobre ela. Existe mais luz hoje na sua vida do que há um ano atrás? Você aprendeu a se amar diferente? Você aprendeu a perdoar o próximo com mais facilidade? Você parou de reclamar? Você parou de murmurar? Você parou de ficar se justificando o tempo todo?
Você aprendeu a olhar para o outro com mais amor? Você ama diferente o próximo? Você mudou a forma de olhar para as circunstâncias? Você parou de reclamar? Você parou de sempre buscar problema? Você não é mais insegura? Você não fica mais responsabilizando as outras pessoas? Comece a refletir. Ou apenas a sua rotina religiosa que mudou? Romanos 12 nos chama para uma transformação. Lucas 11 nos ensina que a transformação ela começa pela forma que nós vemos. 1 João fala que Deus é luz e a gente só consegue acessar essa luz quando a gente permite que ela revele aquilo que precisa ser transformado. E o versículo fala: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O Evangelho ele não veio apenas para nos garantir um destino eterno. Ele é muito mais do que isso. Ele é uma transformação profunda. Ele é um antes e depois da nossa alma. É você olhar e conseguir ver que você mudou por completo a sua vida depois que Cristo entrou. É você saber que agora você vive na essência, que você está nessa essência, que você tomou posse dessa nova identidade em Deus. Mas se você segue com os mesmos comportamentos, com a mesma mentalidade, sem renovar a sua mente, com os mesmos hábitos, como que você passou por esse processo? Está na essência? Não está? Cristo nos chama a vivermos a liberdade que Ele conquistou na cruz por mim e por você. Nós precisamos acessar essa liberdade. A palavra fala que existe uma medida de fé que Deus dá a cada um. Existe uma medida de fé para mim, existe uma medida de fé para você, mas muitas vezes nós caminhamos como alguém que ainda é escravo e que não sabe quem é em Deus e por isso não consegue acessar essa medida de fé que foi deixada. Não consegue viver a herança que Deus deixou para cada um, mas ainda segue presa nas dores do passado e na identidade antiga, que não é a verdade de Deus para sua vida. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outra pessoa para que você possa ser também esse canal de bênção na vida do seu irmão. Até mais e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.